Olá, galera! Estamos aqui com o lançamento de um produto maravilhoso, o Quebrando a Banca FCC. Essa grande banca que faz vários concursos e que tem uma linha que se mantém, tá? É uma banca que sempre cobra os mesmos assuntos. Então você precisa estudar, tudo bem? Bom, também é uma forma de você aprender gramática treinando, mesmo que você não vá fazer algo para a FCC, tá? Selecionamos aqui 10 questões que são distintas do nosso material, que é o Quebrando a Banca FCC, 150 questões comentadas da banca por assunto, produtaço. Bora, deixa logo o teu like aí que ajuda a gente, tá? E vem pra cá para saber como são essas questões. Vamos trabalhar com as questões da FCC, tudo bem? Vamos lá, ó. Primeiro, esse produto, ele está dividido por assunto, tá? São 150 questões com 10 de morfologia, 10 de sintaxe, 10 de flexão verbal. Ela é uma banca que sempre pede flexão verbal, 10 de voz passiva, 10 de concordância, 10 de regência, 10 de crase, 15 de período composto, porque período composto é algo que a gente quis selecionar mais, porque parece, às vezes, interpretação de texto. Eu vejo muita gente dizendo para mim assim, Yara, a FCC é muito interpretativa. Digo, na parte de interpretação. Na parte gramatical, não. Período composto dela é gramática, é análise, tá? 10 de pontuação, 10 de colocação pronominal, 10 de discurso direto e indireto. Reconhecimento de frases corretas é algo muito característico dela. Eu já vi algumas pessoas errando porque acham que a frase tem que dizer a mesma coisa que o texto disse. Não, a frase só tem que estar correta, mas aí envolve tudo, né? Concordância, regência, pontuação, acentuação gráfica, ortografia, envolve tudo. Nessa a gente colocou um pouco mais, creio que 12, tá? Tipologia textual, a gente colocou mais 5 questões de tipologia textual e 2 provas aqui, tá? As provas, elas estão completas, mas distribuídas, tá? Aqui colocamos só 10, tem 5 distribuídas. Muito bem organizado, recentíssimo, tá? São questões de 2002, 2021, 2020, algumas de 2019, tá? No máximo esses 4 anos, tudo bem? E aí, para quem quer adquirir o produto, tá? Ele tá R$ 39,00, é uma promoção por tempo limitado, acesso de 120 dias, tá? E para adquirir tem que ir no site www.iaracoeli.com.br, tá? A gente tem o link para você clicar e adquirir. Aí é só clicar que vai lá, ó, R$ 39,00. O teu lanche é mais caro? Eu sei, tá? Eu sei, tudo bem? É investimento, é um material excelente, tá? Muito bom mesmo. E, gente, para quem quer saber a gente pode dizer assim, dos produtos que a gente tem, eu tenho o seguinte, ó, recente agora a Fundação Carlos Chagas. Temos da Sesgran-Rio, 150 questões da Sesgran-Rio. Temos da NUCEP, 150 questões da NUCEP. Temos da Consuplan, tá? 150 questões da Consuplan e da IDECAN, do IDECAN. O IDECAN é uma banca enjoadinha, tá? Tem um monte de pegadinha, material muito bom mesmo. Estamos aqui também com IBFC, que a gente ainda não colocou, mas já tá lançando. Então fica ligado aí que IBFC logo, tá? É só clicar. Excelentes materiais. Fora a nossa parceria com a loja do concurseiro. Tudo bem? Então vamos trabalhar, vamos ver como essa banca cobra. Primeiro, eu coloquei 10 questões e várias listas, né? A nossa primeira lista é de morfologia, tá? Eu coloquei aqui questão de morfologia? Não, porque não era muito comum. Se você pegar, teve gente que, ela estava fazendo, que me perguntou, estava fazendo prova da FCC muito antiga. Pode, sem problema nenhum, tá? Tem que tomar cuidado só com a ortografia, né? Só se você está fazendo antes do novo acordo ortográfico. Tirando isso, ela continua do mesmo jeito, de concordância, tá? O que é mais de novinho dela? Ela tá colocando morfologia, isso não era muito comum, e aí eu coloquei no nosso material, mas aqui eu tô focando em algo que ela tá acrescentando um pouco mais do que morfologia, sintaxe. Ela não era muito sintática não, tá? Agora ela tá acrescentando, é o acréscimo que a gente tem. E aí, gente, ela não é de ficar perguntando, é sujeito, é objeto direto, é objeto indireto. Ela não é assim, por isso que as pessoas acham que é interpretativa, né? Não. Ela é de marcar e dizer, marca alternativa em que o termo destacado tenha a mesma função do outro. Mesma função, te vira para saber qual é a função. Então, ela não é de perguntar para você se é objeto direto, se é sujeito.
mas você precisa saber. E aí, nesse caso, as nossas análises são macro. Como macro? Verbo, sujeito, verbo, complemento, tá? A gente tem umas questões sintáticas bem punk que a gente colocou no nosso material. Esse aqui é outro que a gente colocou com base no essencial. Primeira coisa que você tem que procurar, ó. Seria indelicado insistir na recusa. A expressão sublinhada exerce a mesma função sintática do termo sublinhado. O que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai fazer a análise sintática do termo lá em cima. Depois você analisa os demais, tá? Então vamos lá, vou dar esse espaço aqui, ó. Temos que analisar sintaticamente, ó. Temos que analisar sintaticamente aquele termo, tá? Ai, Ara, eu vou ficar olhando para esse termo até ficar vesgo. Não. E lembra, a gente tem várias listas de análise sintática aqui, não é? No nosso canal. Na dúvida, você vai para lá. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Verbo, sujeito, não é isso? Gente, mas para eu analisar esse termo, eu tenho que olhar primeiro para o que vem antes. Eu não vou olhar aqui, ó. Se eu quiser que você saiba, que você analise a minha função, vou pedir para você ficar olhando para mim até ficar vesga? A minha função depende do outro, do que está de fora, tá? Você tem que analisar quem está comigo. Se for a minha mãe, aí eu sou filha. Se for a minha avó, aí eu sou neta. E se for a minha filha Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora doida, aí eu sou mãe. Então, a minha função depende do outro de fora. Então, a função desse termo depende do elemento de fora. Vou caçar o verbo de fora. Bora lá. Verbo seria, tá aqui, ó. Verbo seria. O que eu faço primeiro? Verbo, sujeito, verbo, sujeito. A pergunta para sujeito é o que seria indelicado? O que seria indelicado? O que seria indelicado? O que seria indelicado? Insistir na recusa. Insistir na recusa é o sujeito. Inclusive, ó, esse verbo é um verbo de ligação. Indelicado é um predicativo do sujeito. Sujeito é uma função extremamente importante. Vou acrescentar um elemento aqui, porque vai fazer essa banca, tem que estudar isso, tá? Esse sujeito, ele tem ou não tem verbo? Se esse sujeito, ele tem verbo, então é um sujeito oracional, tá? Ela não vai perguntar o nome, mas é um sujeito que você pode trocar por isso para estabelecer a concordância, tá? Toda vez que um sujeito, ele contém verbo, ele é uma oração e é um sujeito, tá? Você aprendeu lá em português assim, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Essa banca não vai perguntar esse nome, mas você tem que reconhecer que é uma oração que está funcionando como sujeito. Lá na concordância é importante, tá? Então tá, percebemos que isso aqui é um sujeito, então nós vamos caçar a função do sujeito. É uma coisa que eu posso acrescentar, tá? É comum ele colocar o sujeito depois aqui e nas alternativas colocar o sujeito antes. Porque é comum, ele sabe que você não pode ver nada depois que você quer chamar de objeto direto, né? Ai, seria o quê objeto direto? Como? Isso seria objeto direto se o verbo nem transitivo direto é. Verbo ser nunca será transitivo direto. Verbo ser nunca será transitivo. Verbo ser nunca será transitivo direto, pelo amor da vaca preta. Ok? Sujeito, então agora vamos caçar. Vamos caçar, tá? Letra A. Ou você, João, deseja alguma coisa? O que eu marco primeiro? O verbo. E no verbo eu procuro o quê? O sujeito. Gente, João não é o sujeito. Por que João não é o sujeito? Porque João está entre vírgulas. Então, ó, quem deseja alguma coisa é você, ó. Você deseja alguma coisa, João? João é com quem eu estou falando. Então, enxerguem aqui, ó. É o seguinte, ó. Você deseja, você deseja, você deseja. João, entre vírgulas, não é o sujeito. João é com quem se fala. Então, ó, o sujeito é você. A alternativa já é a letra A. Ó. Você deseja alguma coisa? Você deseja alguma coisa? Só para constar, ó. João aqui é um vocativo, não é o termo que está destacado, tá? Qual é o termo que está destacado? Você. Você é que é o sujeito.
Você é que é o sujeito. Como lá em cima, insistir na recusa é o sujeito também, eles têm a mesma função sintática. Olha só a pegadinha que ele fez. Colocou lá em cima o sujeito depois, colocou aqui o sujeito na frente, mas colocou um termo intercalado para dar uma atrapalhada. Não se atrapalhe. Tudo bem? Então vamos ver os outros, tá? Por obséquio, me acompanhe até a sala VIP. Ah, Yara, essa colocação tá errada. Não, mas você não está fazendo análise de colocação, você está fazendo análise sintática, tá? Então, quando ele diz me acompanhe, esse verbo indica ou não indica uma ordem? Sim ou não? Sim ou não? Então, acompanhe, tá? Esse acompanhe que indica a ordem, o sujeito é oculto. Ó. Com o verbo que indica a ordem, o sujeito é oculto. Com o verbo que indica a ordem, o sujeito é oculto. Pode ser tu ou pode ser você. Sujeito do verbo que indica a ordem, tá? Eu acompanho, tu acompanhas. Tira o S, é acompanha a tua. Acompanha a tua mãe lá, vai. Acompanhe a tua mãe. Ou acompanhe a sua mãe. Esse acompanhe tem um sujeito oculto. Esse me aqui, gente, ele é complemento, ele não é sujeito, tá? Então, por exemplo, eu poderia trocá-lo por um nome masculino. Ó. Acompanhe Pedro até a sala. Acompanhe Pedro. Quem acompanha, acompanha alguém. É verbo transitivo direto. Ele exige um objeto direto, tá? Por exemplo, ele equivale a Pedro, ó. Acompanhe Pedro até a sala VIP. Isso aqui é um objeto direto, mas nunca seria sujeito, tá, gente? Vamos lá. Posso esperar perfeitamente aqui mesmo. Como esse aqui, ele está dando ideia de lugar, aqui ele está funcionando como adjunto adverbial, tá? Ele é um pronome, né? Mas ele tem valor adverbial, então ele funciona como adjunto adverbial, não é sujeito, né? O sujeito aqui sou eu, ó. Eu, sujeito oculto. Eu, perguntei para o verbo aqui, ó. Eu posso esperar perfeitamente aqui mesmo. D de doido. Vivemos numa república, João. Ah, João, é pessoa, é sujeito. Não, não é assim não, tá? Quem avisa o sujeito é o verbo, ó. E esse mus, olha só. Vivemos, nós vivemos numa república. Aqui o sujeito, ele é oculto. Aqui o sujeito, ele é oculto. E o João ali, Yara? João é com quem se fala, é um vocativo. Hoje, essa banca está um pouco mais gramatiqueira, então a gente tem algumas questões de pontuação em que ela pergunta assim, marque a alternativa cuja vírgula isole um vocativo. Então, ela tem cobrado vocativo, reconheçam, tá? E a letra é, ó, você acha isso republicano? O verbo é acha, ó. Quem acha é você é o sujeito. Quem acha, acha alguma coisa, né? Verbo transitivo direto, o isso é objeto direto. Qual é o problema? É você achar que os termos que vêm depois têm a mesma função. Não é isso. Quem me diz a função é o verbo. Verbo, sujeito, verbo, sujeito. É isso que você tem que procurar, tá? Então, como lá a gente tinha reconhecido como sendo sujeito, então a alternativa é a letra A, porque ó, esse você aqui, ele é tão sujeito quanto insistir na recusa. Ó. O que seria indelicado? Insistir na recusa. Essa primeira questão indica algo extremamente importante. Sintaticamente, o foco dessa banca é o sujeito. Sujeito versus objeto direto. Sujeito versus objeto direto, tá? Ela é focada em verbo, gente. O foco dessa banca é verbo. É verbo para encontrar o sujeito. É verbo para encontrar o complemento. É verbo para ver qual é a regência, é verbo para ver qual é a concordância. O foco dela é o verbo. Então, trabalhe nesse entorno, tá? Essa segunda questão é uma clássica dela. Toda a prova dela tem inflexão verbal, perguntando sobre tempo e modo verbal. Então, se você vai fazer uma prova da FCC ou de qualquer banca que mexa com tempo verbal, você tem que saber comparar verbos iguais. Ela não está pedindo o nome. Ela não vai perguntar, é pretérito imperfeito? É pretérito mais que perfeito? Não, ela não quer saber o nome. Ela te dá dois e quer saber assim, qual tem a mesma classificação
estão no mesmo tempo e modo. Uma dica que eu dou para vocês é vocês enxergarem as desinências verbais. Sério, enxerguem as desinências verbais. Então, os verbos que se encontram no mesmo tempo e modo estão em. Você tem que enxergar os verbos, ó. Experimentava, ó, isso aqui tem uma desinência, ó. Era, o verbo ser especial. Tem que saber as formas dele, ó. Era, tivessem sido, ó, estivemos, repetia, tenho, dei e é. Uma dica que a gente dá, né? Uma dica assim. Se você percebe que um é presente ou até passado, um é passado ou até futuro, não são iguais, né? Agora, se os dois estão no passado, aí você marca para ver qual é. A gente tem que aprender a trabalhar com eliminação, né, gente? Você não vai fazer a prova para ficar treinando seu conhecimento item por item, vai para garantir que feche e garanta a aprovação, né? Então, por exemplo, ó, dei passado é presente, já eliminava, né? Repetia passado, tenho presente, já eliminava, ó. É presente, estivemos passado, já eliminava. Então, eu ficaria na dúvida entre essas duas. Entre essas duas. E aqui a gente tem algo que é muito importante, tá, gente? É muito importante. Se você reparar, só tem presente e passado, né? A gente tem 3 passados. Vou dar uma dica para vocês aqui dos passados. A gente faz um esquemão no nosso material completo, tá? Eu vou dar a dica aqui do passado. Quando a gente fala em modo, a gente tem 3 modos, tá? Eu vou falar do modo indicativo, tá? Mas vou falar só do presente, porque aí é evidente, e passado, que é o pretérito, tá? Só. Pretérito, tá? Existe o pretérito perfeito, existe o pretérito imperfeito, é esse que mais cai, tá? E existe o pretérito mais que perfeito, tá? E deixa eu colocar aqui um modo subjuntivo, porque eu acho importante você reconhecer. O modo subjuntivo tem presente, tem passado. O passado é pretérito imperfeito também, tá? Mas é pretérito imperfeito do subjuntivo. E tem o futuro. Tem o futuro, tá? Deixa eu matar o subjuntivo. O subjuntivo, ele sempre indica uma hipótese. O subjuntivo, ele sempre indica uma hipótese. E aí, ó, essa hipótese sempre vem com conjunção. Sempre vem com conjunção, tá? E as desinências são muito específicas. Por exemplo, futuro, sempre desinência com R. Passado aqui, o pretérito imperfeito, é sempre SSE, gente. Então, se você enxergar um SSE, é sempre o pretérito imperfeito do subjuntivo. E para ele ser igual, é só outro com SSE. Sacou? É bem visível. E sempre tem conjunção, né? Por exemplo, ó, se ele cantasse, né? Ó, se ele cantar. Ó, não é o C que tá jogando o tempo. Você tá jogando para hipótese, ó. Futuro é isso, ó. Se ele cantar, eu vou embora, que eu não aguento a voz dele, não, né? Ó, se ele cantasse, ó, esse SE. E aí, ó, pode ser nós, se nós cantássemos, mas vai ter sempre esse negócio aí, tudo bem? Então, é bem fechadinho mesmo. Então, é no olho, gente. Eu enxerguei SSE, para eu ter outro igual, tem que ser SSE, senão não é igual, tá? E o presente, olha só, o presente, eu tenho aquele O que indica o presente, né? Eu ganho, eu canto, eu faço. E na terceira pessoa, tá? Eu tenho A e E, A e E, A e E. E na hipótese aqui é o inverso, onde é A vira E, onde é E vira A, em terceira pessoa. Ó, se eu disser para você, ele, do verbo cantar, do verbo cantar, do verbo cantar. Ele canta, né? Se for o verbo beber, ó, eu vou dizer ele, verbo beber, ó, ele bebe, tá? Isso lá indica certeza. Se eu colocar aqui embaixo com conjunção, ó, se eu colocar assim, caso ele, aí é o verbo cantar. Caso ele, olha só, eu posso dizer caso ele canta? Aí ó como inverte, né? É caso ele cante. Eu posso dizer caso ele bebe? Não, é caso ele beba. Então sempre altera, tá, gente? E os passados que me interessam, né? Pretérito perfeito, ó, se eu tiver STE, é sempre pretérito perfeito.
Agora, se eu tiver, por exemplo, cantar, ele cantou. Beber, ele bebeu. Partir, ele partiu. Ó. Essa terminação aqui é do pretérito perfeito, com esse uzinho, terceira pessoa, tá? E o imperfeito? É o imperfeito que nos interessa, tá? O imperfeito, você tem duas desinências, ó. É vá ou ia. É vá ou ia. Então, a gente tem duas desinências diferentes para verbos que vão dizer a mesma coisa. Deixa eu colocar a desinência do pretérito mais que perfeito, tá? A desinência é ra, sem acento. É ra, comerá, tá? E aí, o que eu tenho, ó? Se eu disser para você o seguinte, ele cantava muito, ó. Ele cantava muito é pretérito imperfeito. Se eu disser ele bebia muito, é pretérito imperfeito também. Então, é isso que mais cai, gente. Por quê? São dois verbos que no olho parece que eles são diferentes e, na verdade, o tempo é absolutamente igual. Isso é o que mais cai. Só que tem alguns verbos irregulares. O verbo ser, por exemplo. Então, quem mais é pretérito imperfeito e vai ter forma diferente, ó. É o mesmo tempo, mas vai ter forma diferente. O verbo ser, ó. Era é pretérito imperfeito, ó. Tinha é pretérito imperfeito, ó. Vinha é pretérito imperfeito, ó. Punha é pretérito imperfeito. Então, o que a gente está querendo mostrar? Por que cai mais pretérito imperfeito? Porque a gente vai ver formas distintas com o mesmo tempo e modo, tá? Então, se cair, ele cantava, ele dançava, ele pulava, ele bebia, ele era, ele tinha, ele vinha, ele punha, eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter pretérito imperfeito. É o que mais cai. Então, e gente, ela gosta de discurso direto e indireto. Quando você passa de discurso direto para o indireto, muda o tempo. Agora ela deu de ficar cobrando o discurso direto e indireto. Por quê? Porque mexe com o tempo. Ela é a louca do tempo, ela adora, tá? FCC. Então, por exemplo, se eu disser para você, eu quero café, discurso direto, vou embora. O que a Yara disse? A Yara disse que queria café. Eu passo do presente para o pretérito imperfeito. Esse tempo é o tempo. Vá logo uma tatuagem com as desinências, tá? Vá é igual a ia, que é igual a era, que é igual a tinha, que é igual a vinha, que é igual a punha. Tatua logo. Aí já dá para resolver, né? Já dá, olha só. O que experimentava, pretérito imperfeito. Era, pretérito imperfeito. Iguais. Você tem que decorar, tá? Então, ó, iguais, gente. A alternativa já é a letra A. Por quê, ó? Onde eu tenho esse vá, eu tenho o pretérito imperfeito do indicativo. Do indicativo, tá? E esse era é pretérito imperfeito do indicativo. E aí o pretérito perfeito do verbo ser é foi. E o mais que perfeito é fora. O era é pretérito imperfeito. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui, ó. Mas era como se já tivessem sido amigos. Ó, o era, gente, aqui, ele é pretérito imperfeito, tá? Só que é do indicativo. Do indicativo, tá? Bem ali, para ser igual, tinha que ser outro SSO. Esse SSE também é pretérito imperfeito, tá? Só que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, não é mesmo tempo e modo. É só mesmo tempo, mas não é mesmo tempo e modo, tá? Então, diferente. C. Um amigo é alguém com quem estivemos desde sempre. Bom, gente, é presente, né? E aí, completamente diferente daquele ali que é passado. Ó, isso aqui é passado. É pretérito perfeito, tá? Mas é passado, né? Pretérito perfeito. D. Repetia para si mesmo, tem um amigo. Opa, repetia, esse ia indica que é um pretérito imperfeito do indicativo. O problema é que tenho é presente. Tenho é presente. Vejam bem, ela não está perguntando para você o nome, mas você tem que ter a percepção das desinências que são iguais. Cai muito o pretérito imperfeito, gente. Muito, muito, muito. E ó, dei-me conta da coisa rara que é a amizade. Dei, esse dei aqui é passado, né?
é pretérito perfeito e esse ele é presente. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos distintos. O único que é igual está na letra A. E, gente, é visual, tá? Normalmente, o que mais cai dela é vá e ia. Vá e ia, vá e ia, tá? Aí, às vezes, caem os irregulares, tá? Esses aqui, eles estão no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Pode pegar um monte de prova dela, você vai ver que tem um monte de questão em que ela pergunta se eles estão no mesmo tempo e modo, tá? E se você pegar discurso direto e indireto, ainda tem essa percepção de tempo e modo, tudo bem? Opa, aí a questão mais clássica dela, né? Concordância. Problema da concordância dela. Vocês querem ler? Não é para ler, não. É verbo, sujeito, verbo, sujeito. Verbo, sujeito é termo não precedido de preposição. Se o verbo se referir a outro verbo, ele fica no singular. Então, essas percepções você tem que ter. Você não pode ler. E eu peguei até uma pequena, né? Porque se você tem feito, os textos são bem grandes, né? E você tem que ter olhos de ver. Não tem nada a ver com o ouvido, tá? A concordância dela é muito boa. É muito boa. Então, vamos lá, tá? Vamos ter que dar espaço aqui pra gente trabalhar. Vamos lá. Aos melancólicos. Primeira observação, gente. Isso aqui não é sujeito. Além de estar isolado por vírgula, está introduzido com preposição, tá? Mas eu posso fazer referência a eles, tá? A menos que fossem grandes artistas... Peraí. A menos que eles, os melancólicos, está implícito aqui, né? A menos que eles fossem grandes artistas, aqui tá ok, tá? Por quê? O fossem, ó, aos melancólicos não é o sujeito, tá separado por vírgula, tá? Mas eu tenho um verbo se referindo à ideia deles. E eu posso dizer, ó, aos melancólicos. A menos que eles fossem grandes artistas, ninguém perdoava sua condição infeliz. Opa, um segundo verbo que é perdoava. Peraí, quem é que perdoava? Ninguém. Quem é que perdoava? Ninguém. Gente, ninguém aqui é o sujeito. E é uma palavra que está no singular. Se está no singular, o verbo deve ficar no singular. Ele falou concordância verbal. Então, se é concordância verbal, o que eu faço? Eu marco o verbo, E eu vejo a quem ele se refere, tá? Primeira observação, aos melancólicos não é sujeito, tá? Isolado por vírgula e tá com preposição, tá? Mas ele é a ideia a que esse verbo se refere, tanto é que eu posso colocar aos melancólicos, a menos que eles fossem grandes artistas, ninguém perdoava sua condição infeliz. Ninguém perdoava sua condição infeliz. Gente, não tem problema nenhum. Se não tem problema nenhum, alternativa correta, letra A, tá? Letra A. Qual é a seta? Ninguém perdoava e esse fossem está se referindo a eles melancólicos, tá? Mas eles implícito. Vamos ver os erros? Vamos lá, tá? Os erros aqui, ó. Convém. Gente, esse verbo concorda sempre, esse verbo concorda sempre, esse verbo concorda sempre. Ele tem sujeito, tá? Então, por exemplo, posso dizer, não convém seu comentário. O que não convém? Seu comentário. Sou obrigada a concordar. E se forem vários comentários, não convém seus comentários vai ser o sujeito. E aí? Se for um comentário, acento agudo, esse comentário não convém. Se forem vários comentários, acento circunflexo, que é marca de plural. Esse verbo está no plural, tá? Eu vou perguntar para ele o seguinte, ó, o que convém? O que convém? O que convém? Não ouvi o que convém? Evitar os chatos. Ai, ele está concordando com os chatos. Não, mas peraí. O sujeito é evitar os chatos. Esse sujeito, ele tem verbo. Se ele tem verbo, ele é um sujeito oracional, tá? Eu troco por isso e o verbo é obrigado a concordar com isso. Seria isso aqui, ó. Isso convém com acento circunflexo? Não.
É isso, convém. Isso, convém. Isso, convém. Então, tá errado. Aqui tinha que ser um acento agudo. Aqui tinha que estar no singular, porque ele se refere a um verbo. Isso cai muito no FCC, gente, tá? É assim, ó. Eu vou dizer: cantar é bom. Cantar é bom, tá? Agora, se eu colocar músicas alegres, não interfere nada na concordância. Cantar músicas alegres é bom. O que é bom? Cantar. Não importa se é uma música alegre, se são várias músicas alegres, tá? Quando o verbo se refere a outro verbo, o verbo fica no singular. Isso cai muito, tá? Então, bora lá. Já estava errado. Mas é justo que não se os confundam com os melancólicos criativos, tá? Vamos lá. Não se os confundam. Peraí. Eu tenho partícula C e tenho verbo. Bom, para esse verbo ir para o plural com partícula C, tem que ter algum termo sem preposição. Esse os aqui está com objeto direto, ó. Isso aqui está com preposição, gente. Se isso aqui está com preposição, verbo mais partícula C mais termo com preposição fica no singular. Verbo mais partícula C mais termo com preposição fica no singular. Verbo mais partícula C mais termo com preposição fica no singular. Eu tenho dois erros, mas esse para mim é muito importante, gente, porque cai muito sujeito oracional nessa banca. Errada. Nas mais variadas artes destacam-se. Ela tem ela sabe como as pessoas leem, ela sabe que as pessoas leem assim, ó. Plural, 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 tá bom? Não, não tá, tá. Nas mais variadas artes é um adjunto adverbial. Na verdade, se tivesse, tá com preposição bem aqui, ó. Tá com preposição, com preposição. Se tivesse uma vírgula, facilitaria, né? Ela não vai facilitar a vida de ninguém. Isso aqui não é o sujeito. A minha pergunta é: destaca-se o quê? E aí a regra é: verbo mais partícula C concorda com termo sem preposição. Verbo mais partícula C concorda com termo sem preposição. Fica no singular com termo com preposição. Concorda com termo sem preposição. Então, é isso aqui, ó. Destaca-se o quê? O desempenho. Destaca-se o quê? O desempenho. Destaca-se o quê? O desempenho. O desempenho é um termo que está sem preposição, funciona como sujeito passivo. Gente, está no singular. Então, é destacar-se o desempenho. O desempenho é destacado. Sempre dá para transformar. Sempre dá para transformar, sempre dá para transformar. Então, destaca-se o desempenho é destacado. Só tinha um verbo aqui, tá? Mas aí, ó, ela faz de tudo para você achar que tem que concordar com o bagulho na frente. Não é bagulho na frente que é sujeito, não. O sujeito é termo sem preposição, tá? D de doido. A realização plena das formas artísticas trazem consigo o prazer estética que se sobrepõe à melancolia de fundo. Primeiro, o que traz consigo o prazer? A realização plena das formas artísticas. Tudo isso é o sujeito. O verbo ele tem que concordar com o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição. Então, é isso aqui, ó. Daqui em diante, não pode ser o sujeito, o núcleo, né? Por quê? Porque está com preposição. Então, quem é o núcleo do sujeito? Realização. Quem é o núcleo do sujeito? Realização. Então, a realização trazem consigo? Não, né? É a realização traz consigo. A realização traz consigo. A realização traz consigo. E é o prazer estético, né? O prazer estético. Embora não deveria ter erro de concordância nominal, porque ele fala que é verbal aqui, ó. Ele fala que é verbal, tá? Tá. O prazer estético que se sobrepõe. Peraí. O que se sobrepõe? O prazer. Esse tá certo. Esse aqui tá certo, tá? Ó, só para lembrar, o sujeito é o que, tá? A regra é o seguinte: quando o que, tá? Quando o que funciona como sujeito, o verbo concorda com o antecedente. O verbo concorda com o antecedente.
com o termo que vem antes, tá? Mas ali em cima a gente tinha o essencial, gente. O essencial é você encontrar o sujeito e perceber que o núcleo dele não vem precedido de preposição. Já matava a questão, né? Aqui estava certinho. E letra E, ó. Chaplin encarnou-se em Carlitos. Então tá, o verbo é encarnou-se. Quem é que se encarnou em Carlitos? Chaplin. Ok. E a poesia de ambos vieram render-se à plateia de todos os cinemas. Aí a pessoa acha que tem que concordar com ambos. Gente, nem com ambos, nem com poesia, porque ambos estão com preposição. Ambos estão com preposição. Ambos estão com preposição. Ambos estão com preposição. Então, eu vou procurar o termo sem preposição, tá? Eu vou perguntar o seguinte: o que veio a se render à poesia deles? A plateia. A plateia que está sem preposição, que funciona como núcleo do sujeito. Se é a plateia, esse verbo é obrigado a concordar com plateia. Se é a plateia, esse verbo é obrigado a concordar com plateia. Então, não é vieram se render-se, é veio render-se a plateia. A plateia veio se render à poesia de ambos. Tem muito C aqui, mas eu não vou levar em conta isso, porque ele está mandando eu analisar a concordância verbal. É a plateia veio se render à poesia de ambos. O verbo é obrigado a ficar no singular, tá? Bom, gente, o correto estava na letra A. Por quê? Porque na letra A eu tinha, ó, ninguém perdoava. E esse fossem estava concordando implicitamente com eles. Implicitamente com eles, tá? Aqui a gente tinha vários erros, né? Tinha convém, tinha se confundam, tinha destacam-se o desempenho, tinha a realização trazem e tinha vieram, ó, a plateia vieram. Então, o que você tem aqui, ó? Se é convém evitar, e ó, o sujeito, o núcleo do sujeito é evitar, tá? Se eu disser convém estudar, o sujeito é estudar, tá? Não se confunda, ó, aqui está com preposição. Aqui já está sem preposição, tem que concordar, né? Aqui, ó, a realização traz consigo e a plateia veio render-se. Veio render-se. Veio render-se. Todas estavam erradas. Vai cair concordância, então você precisa treinar na banca, tá? Ela tem mudado um pouquinho, ela tem às vezes feito uma concordância até mais light, de perguntar a quem o verbo se refere, é mais sintático, tá? Mas essa linha ela continua mantendo, tá? Aqui, ó, 2022, principalmente para tribunais, tá? Então, se você vai fazer tribunal, sugiro que treine, é melhor treinar, né? Opa, essa aqui, esse negócio de a, que, a, cujas, ao, qual, em que, isso aí tá mexendo com pronome relativo, isso é regência. Só que não é só regência, é regência e é voz passiva. A gente tem duas formas de ter voz passiva. Ela ama a voz passiva, gente. É só porque eu queria colocar 10 questões, ela ama, tá? Uma questão pode ser só para ver se na frase, para identificar se tem voz passiva, né? Basicamente é analítica, né? Verbo ser mais aduído, verbo ser mais aduído, verbo ser mais aduído. Ou questão de transformação, né? De ativa para passiva, aí envolve o quê? Tempo verbal que ela ama. Porque quando você transforma, tem que manter o mesmo tempo. Aí se é passado, passado. Se é pretérito imperfeito, pretérito imperfeito. Então, tem que perceber essa noção de tempo. Tem que estudar um pouquinho isso. Não é os nomes, não é saber os nomes, é saber reconhecer que tempo é esse. É muito mais importante, tá? Aqui a gente vai mexer com duas coisas. Reconhecer voz passiva e outra, se for pronome relativo, ver como é que esse uso está certo, está errado, né? Ela adora cujo. Eu vou logo avisando, ó, porque isso no nosso material a gente já mata logo com cujo. Cujo é um pronome que sempre vai estar na frente de um substantivo. E ele sempre contrai com o artigo do substantivo. Então, não existe cujo ou, não existe cuja a.
Segundo, como ele sempre contrai com um artigo, ele está sempre na frente do substantivo. Então, não tem cujo mais verbo, cujo mais... Ai, cujo vai, cujo lhe... Não. É sempre cuja menina, cujo rapaz, cujos carros, cujas tias, sempre na frente do substantivo. Então, tá, ó. Esse cujo aqui, ó, só para já dar uma matada, vamos matar aqui, ó. Esse cujo, ele está na frente de um verbo. Isso não existe. Esse cujo já está errado. De longe, eu sei que ele está errado. Aqui pode ser, né? A prosperidade. Aqui pode. Aí aqui eu vou ter que analisar se essa preposição está certa ou está errada, tá? De um modo geral, quando não é cujo, o que é um geralzão, né? Aí o qual e o que. Aí o que você tem que analisar? Se a preposição que está aqui, ela é exigida dentro de contexto. Quando eu avalio se uma preposição é exigida, isso é regência. Regência é você verificar se determinado verbo exige uma preposição, se determinado nome exige uma preposição, tá? Então, vou dar uma diquinha aqui para vocês de 2 elementos, porque ela quer 2 coisas. Uma, ela quer voz passiva. Então, tá. Existem 2 formas de você ter voz passiva, tá? Existe voz passiva sintética e existe voz passiva analítica, tá? Existe voz passiva sintética e voz passiva analítica. Voz passiva sintética com partícula C. Voz passiva analítica com verbo ser mais ado ou ido, tá? Então, quando eu vou caçar uma voz passiva, tem que ter um desses 2 elementos. Então, como é que eu tenho? Verbo transitivo direto. Só passa para a voz passiva verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto mais partícula C, já tá na voz passiva, tá? Mais sujeito passivo, que é um termo sem preposição, tá? Então, se eu disser para você, ó, aluga-se sala, isso é voz passiva, tá? Agora, eu posso ter esse mesmo sujeito passivo, né? Em vez de partícula C, ter o verbo ser, que é o verbo auxiliar, tá? Não é verbo de ligação, é verbo auxiliar. Mais aduído, que é o verbo principal, ó. Mais aduído, que é o verbo principal, tá? E eu sempre posso transformar, gente, sempre. Então, por exemplo, se eu tenho isso, ó, aluga-se sala. Sala é alugada, tá? Então, eu tenho só 2 formas de ter voz passiva. Ou tem partícula C, e eu sempre posso transformar, ou tem verbo ser mais aduído. O documento foi analisado, voz passiva, tá? A pessoa foi encontrada, voz passiva, verbo ser mais ado ou ido, tudo bem? E aí, lá, se você tiver pronome relativo, ó, se você tiver, por exemplo, que, se você tiver o qual, se você tiver onde, e se você tiver cujo, tá? Para ter preposição ou não, ó, com preposição ou sem preposição, tá? Depende da oração. Depende da oração. Depende da oração iniciada pelo pronome relativo, tá? Iniciada pelo pronome relativo. Tudo bem? O cujo eu vou falar na questão mesmo, como é que a gente trabalha, mas para todos, tá? Eles todos estão retomando o antecedente e todos podem ter preposição se houver exigência. Por exemplo, o menino a que me referi. É para lá que eu analiso. Ó, o menino a que me referi. Quem se refere a. Tá ok, né? Se eu disser o menino com o qual conversei. Quem conversa, conversa com o qual conversei. A rua para onde eu quero ir. Quem quer ir para algum lugar para onde eu quero ir, tá? O carro, o rapaz de cujo pai eu gosto. Quem gosta, gosta de. Então, de cujo pai eu gosto. A preposição, ela depende da oração. É isso que a gente vai analisar. A gente tem que procurar 2 coisas. Se tem voz passiva e se a preposição está certa, né? Vamos lá, um por um. Devem conjugar-se. Tenho partícula C. Tenho partícula C. E já tenho, ó, termo sem preposição. Voz passiva parece que eu já tenho, tá? Ó,
um termo sem preposição que funciona como sujeito passivo, tá? Então, assim, ó, devem conjugar-se condições, condições devem ser conjugadas. Deu para transformar? Aqui eu já tenho voz passiva, isso eu tenho, tá? Mas nem era esse o foco, gente, nem era, porque dá para você trabalhar pelo resto, ó. O que ele está iniciando essa oração, ó, o que ele está iniciando, né? Ele está no lugar de felicidade. E aí, o que eu tenho que avaliar? Se esse A está certo, é o que eu tenho que avaliar. Então, tem que avaliar para lá. Ó. O verbo aspirar, no sentido de almejar, ele exige a preposição a, gente. Quem aspira, aspira a. Quem aspira, aspira a. Esse A está absolutamente correto. Então, veja bem, isso está correto e eu tenho voz passiva. Já é a letra A. Eu tenho voz passiva e esse A está corretíssimo. Agora eu vou analisar os outros, tá? Vamos lá. Não deixam de ser alienadas as pessoas. Espera aí. São alienadas. O problema é que alienadas não é verbo. Pois é, não está recebendo a ação. Isso aqui é verbo de ligação. Isso aqui é um predicativo do sujeito, é uma característica. Por exemplo, se fosse assim, não deixam de ser atacadas. Se fosse um verbo, atacadas, agredidas, mas alienadas não é um verbo, é uma característica. Isso já não é voz passiva, isso é voz ativa, tá? Tá, mas a gente já tinha visto o seguinte, ó, o cujo, ele sempre contrai com artigo, ele sempre fica na frente de um substantivo, tá? E ele sempre estará substituindo um substantivo antecedente. E ele sempre indica posse. Tanto é que é sempre dele ou dela que foi dito antes. Sempre, não tem exceção. Aí se tem ou não preposição, depende da oração, tá? Mas é assim, ó. O rapaz cujo pai sumiu. É o pai dele que sumiu, o pai do rapaz. A moça cuja tia sumiu. Cuja tia é a tia dela. Sempre, esse cujo é dele, dela, deles ou delas. Sempre, tá? Tá, gente, mas só existe cujo na frente de substantivo. Então, isso aqui não é substantivo. Isso aqui não é substantivo. Então, esse cujo está errado. Então, vou usar um que é o neutrão, né? Bora lá. Não deixam de ser alienadas as pessoas. Ocorre que a felicidade depende. As pessoas, a quem ocorre, podia ser a quem, né? Ocorre a elas, né? Que a felicidade depende de bens materiais. Aí, mas o cujo não cabe de jeito nenhum. Você já eliminava. E não está na voz passiva. Está na voz ativa. C. O estado de felicidade ao qual, ó, esse o qual remete a estado, até aí, ok? Ninguém admite se excluir, tá? Você não admite se excluir. Se você vai se excluir, você vai se excluir de alguma coisa. Eu me excluí dessa rede social. Eu me excluí dessa vida bandida. Então, quem se exclui de alguma coisa. Então, não é ao qual, é do qual. Então, o estado de felicidade do qual ninguém admite se excluir. Quem se exclui de alguma coisa, tá? E não tem, gente, voz passiva. Porque voz passiva seria verbo ser mais aduído ou partícula ser mais verbo transitivo direto, né? Não verbo que exige preposição. Não tem. D de doido, ó. Na conclusão do texto em que esse em remete ou conclusão ou texto, tá? Não podemos deixar de dar atenção, é evidente uma fórmula de madura sabedoria. Tá, vamos trabalhar. Nós não podemos deixar de dar atenção. Gente, se eu vou dar atenção, eu não vou dar atenção em alguma coisa.
Se eu vou dar atenção, eu vou dar atenção a alguma coisa. Eu vou dar atenção a você, eu vou dar atenção ao assunto, eu vou dar atenção a essa questão. Então, aqui deveria ser, na conclusão do texto, a que não podemos deixar de dar atenção. Quem dá atenção a alguma coisa. Quem dá atenção tem a ver com o verbo dar, né, gente? Quem dá alguma coisa a, né? Então, pede preposição a. E letra E. Nas afluentes sociedades modernas, de cuja prosperidade ninguém hesita admitir. Peraí, vamos ver o cujo primeiro. É a prosperidade, tá ok, ó. O cujo, ele contrai com um artigo, ele fica na frente de um substantivo, até aqui ok. Para eu ver se ele tá certo, eu vou ver o seguinte, é a prosperidade delas, das sociedades modernas, tem a ver, né? A prosperidade das sociedades modernas. Então, não é o cujo meu problema. O meu problema que eu tenho que analisar é se esse D é exigido. É isso que eu tenho que analisar, tá? Então, bora lá. Nas afluentes sociedades modernas, de cuja prosperidade ninguém hesita em admitir. Tá, vamos ver o seguinte, gente. Quem admite, admite algo. Você admite a sua falha, você admite o seu fracasso para você melhorar depois. Você admite o que aconteceu com você. Quem admite, admite algo, gente. Não tem preposição nenhuma. Não tem. Quem admite, admite algo. Então, seria assim. Nas afluentes sociedades modernas, cuja prosperidade ninguém hesita em admitir. Cuja prosperidade ninguém hesita em admitir. Então, em todos a gente tinha um probleminha de preposição e só tinha voz passiva na letra A, tá? Os outros não tinham nenhum voz passiva, tá? Alternativa à letra A. Por quê? Eu tenho voz passiva e eu tenho quem aspira, aspira a, tá? Nos outros eu não tenho voz passiva, tá? E aqui eu não posso ter cujas ocorre, então seria a quem ocorre, né? Ninguém admite se exclui, não tenho, ó. Aí não seria quem se exclui de alguma coisa, tá? Deixar de dar atenção a, né? E quem admite, admite algo. Em nenhum eu tenho voz passiva a não ser na letra A. Tudo bem? Então, quando ele cobra duas coisas, às vezes foca naquele que seja mais fácil para você identificar. Essa quinta, crase sempre cai, gente. Crase sempre cai. Às vezes a crase cai dentro de regência, como aquela que a gente viu antes, tá? Mas ela tá com essa mania de colocar. Ela é a banca que mais trabalha essa lacuninha. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos fazer o seguinte, ó. Dentro de contexto, eu tenho que enfiar um A. Tem que enfiar um A, tá? Se eu trocar por masculino e der o, é só artigo, fica sem preposição. Eu conheci a menina, troca. Eu conheci o menino, o A fica sem crase, porque é só artigo. Eu me referi à menina, eu me referi ao menino. Deu ao no masculino, crase no feminino, tá? Tem que lembrar dos casos proibidos, né? Pra gente não deixar aí. Então, vamos lá. O direito de ter direitos se tornou, de fato, subordinado. Gente, domínio é palavra masculina, então é subordinado ao domínio, né? Subordinado ao domínio, tá? Se é subordinado a, né? Então, é subordinado ao domínio, subordinado ao domínio, subordinado ao domínio, tá? O direito de ter direito se tornou, de fato, subordinado ao domínio do mercado, com o risco progressivo de se cancelar qualquer forma de respeito às pessoas, tá? Em todos tem as, né? Se é o respeito às pessoas, eu vou passar para o masculino, tá? As pessoas. Respeito aos indivíduos. Respeito aos indivíduos, tá? Deu aos no masculino, crase no feminino. Se é forma de respeito a alguém, ó. Deu ao no masculino, crase no feminino. Deu ao no masculino, crase no feminino. Só temos duas opções agora. Transformando os seres humanos em mercadorias e dinheiro, esse mecanismo econômico perverso deu vida a um monstro. Deu vida a um monstro, deu vida a um monstro. Gente, aqui não pode ter crase, né? Ó.
Primeiro que é palavra masculina, segundo que está diante de um artigo indefinido. Então, não pode ter crase. Esse aqui talvez fosse o mais objetivo para você, né? Você já podia dar uma matada assim, ó, né? Não dá uma matada, ó. Já tinha eliminado, já é a letra E, mas vamos lá, tá? Que acabará por negar as futuras gerações. Eu vou negar as futuras gerações, eu vou negar aos futuros aposentados, sei lá, ó, aposentados. Se dá aos no masculino, crase no feminino. Alternativa a letra E, tá? Treine esse preenchimento, tá? Treine essa análise de crase dentro de contexto. Ela é uma banca que gosta disso. Ela gosta disso, tá? Contexto. E às vezes eu percebo que vocês têm problema de perceber preposição no contexto, tá? E aí fica um recado para você. Toda vez que der ao no masculino, ocorre crase no feminino. Toda vez, tá? Domínio é masculino, então é subordinado ao domínio. Qualquer forma de respeito às pessoas, qualquer forma de respeito aos indivíduos, às pessoas com crase, né? Deu vida a um monstro, nunca que vai ter crase na frente de palavra masculina, tá? E negar às futuras gerações, negar aos futuros aposentados. Deu aos no masculino, crase no feminino. Letra E. Excelente. Essa questão cai muito, tá? A gente selecionou um monte assim porque cai. Às vezes está na ordem inversa e você pode acabar perdendo. Então, sempre trabalhe para ler na ordem direta também, tá? Para você não perder, lembrando, a gente tem um projeto com 150 questões por assunto, R$ 39,00, baratíssimo. Você que você gasta mais de 50 no seu lanche de fim de semana, é investimento, tá? Acesso 120 dias, dá tempo de assistir, rever, dá, é bem legal. Lá no site www.yaracoeli.com.br, tá no link aqui embaixo. Aproveita e deixa teu like. Por que não está deixando teu like? Deixa. Vamos lá. Sexta questão aqui, ó. Essa sexta questão aqui, tá? É o seguinte, ela diz: mantendo as relações de sentido e a correção, as frases acima podem ser articuladas em um único período do seguinte modo. É muito comum ela pegar isso, 2 frases, 3 frases, e ela perguntar qual fica ali num único período. Ela está mexendo aí com um período composto. É a percepção que você tem que ter de qual é o sentido das orações para você trabalhar. Então, eu vou ser sincera, sabe o que você tinha que enxergar na reescritura? Você tinha que enxergar isso aqui, ó. Cada alternativa, ó. Qual é o valor disso, ó? Qual é o valor dessa conexão, ó? Qual é o valor desse, ó? Qual é o valor de modo que, ó? Qual é o valor de conforme, para você ver qual é o sentido lá. E aí eu vou ser sincera. Lá em cima até pode ser interpretação de texto. Quando não tem conjunção, você tem que analisar. Mas aqui embaixo não é. Aqui embaixo você já tem que saber qual é o valor dos conectivos. Já tem que estar tudo tatuado. Não marcou a tatuagem? Então marca lá. Vamos ver aqui, ó. Esse ao na frente de verbo, ele sempre indica tempo, gente. Aí você tem que ver se lá em cima dá ideia de tempo. Esse embora sempre indica uma concessão, que é um tipo de oposição, né? Aí você tem que ver se cabe lá em cima, né? Aqui também é uma oposição, né? Só que é uma oposição coordenada. De modo que dá ideia de consequência. De modo que é sempre consequência, gente. De modo que, de forma que, de sorte que, sempre consequência. E essa banca ama causa e consequência. Conforme dá ideia de conformidade, né? Bom, a gente vai ter que trabalhar lá em cima e a gente vai ver se cabe. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Vamos dar um espaço, né, pra gente avaliar. Vamos dar um espaço pra gente avaliar qual é o valor lá em cima. Então, bora. Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência. Ficamos reféns da superficialidade. Espera aí, gente, olha só. Eu tenho isso aqui, ó. Primeiro, a gente tem uma enxurrada de estímulos que dispersa a inteligência. Se dispersou a inteligência, a gente acaba ficando refém da superficialidade. Bom,
e me parece que primeiro acontece uma coisa, depois acontece outra. Essa relação de primeiro uma coisa, depois outra, vamos colocar, primeiro você estuda, depois você passa. Me parece que tem uma relação aí de causa e de consequência, né? Mas vou dar uma olhada, ó. Ao ficarem reféns da superficialidade, esse ao ficarem refém é assim, é quando ficam refém da superficialidade, uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência. Espera aí, não é primeiro ficar refém da superficialidade, é primeiro uma enxurrada de estímulos e depois a gente acaba ficando refém da superficialidade. Aqui colocou até numa ordem inversa, né? Por exemplo, assim, o que é lá? Primeiro, eu tenho uma enxurrada de estímulos dispersando a inteligência. Em decorrência disso, a gente fica refém da superficialidade. Então, primeiro uma coisa, depois outra. Primeiro eu estudo, depois eu passo. Primeiro eu estudo, depois eu passo. Aí eu não posso dizer, ao passar eu estudei. Não dá para inverter, gente. Não dá para colocar primeiro uma coisa, ó. Ao ficarem refém da... Primeiro eles ficam refém da superficialidade. Não, primeiro eles são estimulados a dispersar a inteligência, depois eles ficam reféns. Tá errado, tá? Primeiro que não é essa a noção e segundo que colocou numa ordem inadequada. Embora ficamos reféns. Gente, é verbo, tá? O embora, ele exige, tá? Presente do subjuntivo. O embora, ele exige presente do subjuntivo, tá? Então, seria assim, ó. Embora eu fique, embora nós fiquemos, tá? Então, já estava errada a construção, tá? Embora fiquemos reféns da superficialidade, uma enxurrada de estímulo dispersa a inteligência. E não é oposto, gente, é uma coisa decorrente da outra. Primeiro, a gente recebe uma enxurrada de estímulos, em decorrência disso, a gente fica refém. A gente fica refém porque a gente recebe estímulo que dispersa a nossa inteligência. Então, não, tá? Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência. Tá, até aí ok, tá? Contudo, ficamos reféns da superficialidade. Mas não é o oposto, tá? Isso aqui é em decorrência disso, tá? Ou seja, isso aqui é consequência. Isso aqui é resultado, né? A gente fica refém porque a gente recebeu um monte de estímulo que dispersa a inteligência. Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência, tá? De modo que indica uma consequência, ó. Ficamos reféns da superficialidade. Ah, é verdade, ó. Em consequência disso, nós ficamos reféns da superficialidade. Ah, sim, que é o que está dito lá em cima, ó. Tá numa sequência. Alternativa letra D de doido, tá? Consequência. Causa, consequência. Primeiro, depois. Conforme se ficam reféns da superficialidade, cuja enxurrada de estímulos dispersa a inteligência. Ficou um negócio muito complicado, né? Porque indica assim, de acordo com... Ficou muito doido isso aqui, ó. Muito doido, porque não tem ideia de conformidade, tá? Porque se é conformidade, é inconformidade com alguma coisa. E aquele cujo ali, não. A alternativa aqui era a letra D de doido, tá? E é algo que a sua banca ama. Se você quer estudar para FCC, ela ama essas relações de causa e consequência. Daquilo que vem primeiro, daquilo que vem depois. Tem muita questão de causa e consequência. Percebam, tá? Primeiro é causa, aquilo que vem primeiro, e depois a gente fica refém. Primeiro a gente recebe vários estímulos que dispersam a inteligência. Pô, dispersou minha inteligência, eu fico refém da superficialidade. Não faço análises profundas. Alternativa D de doido. Sétima é pontuação, tá? E não dá para colocar todos, porque senão ficaria muito pequenininho. Ela ama pontuação, tá? Ela tinha uma linha de raciocínio, hoje ela está acrescentando outra. Então, ela tem variação aqui. Como era antes? Ela te dava fragmentos, você tinha que ver se estava certo ou se estava errado. Foi o que nós colocamos, mas é recente, tá? Como hoje ela também está fazendo? Hoje ela está fazendo assim.
Marca alternativa que tenha vocativo, sabe? Ela tá usando a sintaxe, vocativo aos montes, tá? Porque ela sabe que às vezes você confunde aposto com vocativo. Às vezes você confunde. Você não pode ver termo entre vírgulas que você já acha que é vocativo. Então, hoje tem caído um pouquinho esse processo sintático. Eu acho mais fácil esse. Esse aqui, que é o clássico dela, às vezes eu acho que vocês ficam lendo. Não, Yara, eu sou boa em pontuação, eu sou muito boa. Eu sei que a vírgula é a pausa da respiração. Não, não é. Pelo amor da vaca preta, não é. Imagina essa pessoa é asmática, né? Vai pôr uma vírgula em cada respiração, a gente vai ficar com soluço, tá? Não é, gente, é sintaxe. Então, é assim, ó. Verbo, sujeito. Não pode ter uma vírgula entre o verbo e o sujeito. Verbo, complemento. Não pode ter uma vírgula entre o verbo e o complemento. Conjunção e a oração. Eu não posso separar a conjunção da oração. Ela inicia a oração. Bagulho no meio, ou vem com duas vírgulas ou não vem com nenhuma. E o que é bagulho no meio? Qualquer bagulho que esteja no meio. Ela não está te perguntando o que é. Ela não está te perguntando se é aposto, não está perguntando se é uma oração intercalada, não está perguntando se é um vocativo, não está perguntando se é uma expressão explicativa. Ela não vai perguntar, só quando ela pergunta de vocativo, né? Mas não é. Numa dessa, ela não está te perguntando nada, então você tem que enxergar. Bagulho no meio, entre o verbo e o sujeito, entre o verbo e o complemento, bagulho no meio. Ou vem com duas vírgulas ou não vem com nenhuma, porque se vier com uma só, atrapalha. Então, vamos lá. Vista como forma radical de evolução inorgânica, a propagação de vírus tô pegando o verbo aqui, ó, me diz uma coisa, o que é um fato da computação? A propagação de vírus. Começamos com essencial. O que é o essencial? O verbo o sujeito é propagação. Você faz uma linha, ó, você está enxergando, ó, há uma vírgula entre o verbo e o sujeito. Essa vírgula é uma vírgula proibida. Pontuação está errada. Você vai procurar o básico. Não pode haver vírgula entre o verbo e o sujeito. Não, Yara, mas eu estava lendo assim. A propagação de vírus é um fato da computação. Aí eu li assim com pausa. Para. É sintaxe pura, tá? Vamos lá para a letra B, ó. Ao falar do conceito de vida, tá, isso aqui é uma oração, ó. Ao falar do conceito de vida. Ok. O autor do texto previne, desgraça, tá? Eu tenho o seguinte, ó. O verbo é previne. Quem previne? O autor do texto. E o que eu não posso? Não posso ter vírgula entre o verbo e o sujeito. É vírgula proibida. Essa pontuação, ela está errada, tá? Previne, que seria preciso alargá-lo, tendo em vista o que... Não. Esse tendo em vista o que, se tem um que, não pode ter esses dois pontos. Tendo em vista que a ciência tem evoluído, tá? Não pode. Tem dois erros aqui. Olha, aqui na letra B você tem. Pergunta-se se seria possível chamar também de vida essas novas formas mutantes de vírus de computador, tá? Antes de avaliar o básico, né, que é sujeito, verbo, complemento, eu sei que vocês não podem ver isso aqui. Pergunta... E ponto de interrogação, vocês acham que tá bacana, né? Cuidado, gente, ó. Esse C aqui indica que essa pergunta é indireta. Se essa pergunta é indireta, ela não pode ter ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele aparece em perguntas diretas. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó. Maria perguntou. Se eu colocar isso aqui, ó. Maria perguntou, tá? Se eu quero que seja direto, vai ser assim, ó. Maria perguntou, tá? Ele diz assim, seria possível, né? Então, vou colocar aqui, ó. Será possível estudar? Vou colocar qualquer coisa, tá? Será possível estudar aqui? Estudar hoje, tá? Então, eu tô colocando um elemento reduzido. E isso aqui é discurso direto. Então, assim, Maria perguntou. Será possível estudar hoje? Tudo bem? Se eu vou transformar para o discurso indireto, vai ficar assim, ó. Maria perguntou, tá? Aí perguntou se, no lugar do coisa, ó, se seria possível
estudar. E aí, ó, não tem ponto de interrogação, gente. Por quê? Porque eu transformei. Ela gosta de discurso direto ou indireto. Ó. Se seria possível estudar. Então, eu chego para você e digo assim, você quer café? Você quer café? Aí eu vou embora. O que eu tava perguntando, que eu nem escutei porque eu tava de fone? A Yara perguntou se você queria café. Eu tô dizendo para você o que a Yara perguntou. Eu não estou te perguntando. Eu estou dizendo para você. Então, pelo amor da vaca preta, só o fato de ter isso aqui já anula isso aqui, tá? Então, assim, ó, já a pontuação já tá errada. Mas tem outra coisa errada, tá? Bora lá. Seria possível chamar também de vida. Chamar de vida o quê? Ó? Chamar de vida essas novas formas. Esse verbo chamar está como verbo transitivo direto. Essas novas formas é objeto direto. Eu não poderia separar. Chamar essas novas formas também de vida, tá? Chamar essas novas formas também de vida, tá? De vírus, esse de vírus do computador parece que está seguindo de vida, mas lá não cabe essas novas formas entre vírgulas, tá? Então, estão erradas aqui as pontuações, tudo bem? D de doido, ó. O autor do texto inteira-nos do desenvolvimento. Peraí, se ele vai nos inteirar de alguma coisa, tá? Eu tenho uma complementação aqui. Coisas que se completam, eu tenho o verbo e eu tenho o seu complemento. Eu não posso separar. O autor inteira-nos do desenvolvimento de certos vírus que constitui essa vírgula antes do que, gente? Pode, por quê? A oração pode ser explicativa ou pode ser restritiva. Então, não é aí o problema, tá? Constitui um processo que se dá inteiramente à margem do nosso controle. Ó, é aquilo que a gente falou do bagulho no meio, ó. Inteiramente é um bagulho no meio. Bagulho no meio ou vem com duas vírgulas ou não vem com nenhuma. Quando vem com uma assim, atrapalha, olha só. É um processo que se dá à margem do nosso controle. E aí eu tenho um bagulho no meio, que está com uma vírgula só. Isso aqui está errado. Ou ele vem entre duas vírgulas, não é obrigatório, porque ele é curto, tá? Ou ele vem sem vírgula nenhuma, tá? Adjunto adverbial de uma ou duas palavras é opcional. E essa banca aqui nem liga para a opcionalidade, você tem que ver o erro. O erro mesmo é a vírgula separando o sujeito do verbo e o verbo do complemento. Ainda não achamos, né? Vamos lá. Não deixa de ser assustadora a possibilidade de que nós, criaturas orgânicas, sejamos capazes de, a certa altura, concorrermos para uma evolução inorgânica. Olha só, gente, eu consigo perceber que há elementos no meio entre vírgulas, tá? E eu vou ver se a gente lê por cima, né? Porque se eu tenho duas vírgulas, eu vou ler por cima. Bora lá. Não deixa de ser assustadora, tá? O que não deixa de ser assustadora? A possibilidade de que nós sejamos capazes de concorrermos para a evolução inorgânica. Perfeito. A oração, ela tá numa sequência em que eu não separo o sujeito de verbo, não separo o sujeito do verbo, não separo a preposição da outra oração. As coisas que eu separei são as coisas que estão no meio. E eu separei entre duas vírgulas. Ficou assim, ó. É assim que tá. A alternativa corretíssima, tá? Eu tenho um termo entre duas vírgulas. Ele cria uma ponte e eu posso ler por cima. É assim, ó. Não deixa de ser assustadora. O que não deixa de ser assustadora? A possibilidade. A possibilidade de quê? De que nós sejamos capazes. Quem é capaz de concorrer para uma evolução inorgânica. Perfeito. É assim que você tem que aprender a ler. Tudo bem? Essa é uma muito legal, tá? É uma muito legal. Na verdade, ela é de coesão e coerência. Ela não é de colocação pronominal, tá? A sua banca tem questão de colocação pronominal, mas eu estou focando nesse porque esse aqui, às vezes a pessoa erra porque ela tá achando que é colocação e não é. É assim, ó. Você vai olhar. Isso aqui é coesão, tá, gente? O nome já está escrito. O que você vai olhar? Se o nome está com ou sem preposição.
se o nome está com ou sem preposição. Se ele está sem preposição, eu vou trocar por o, a, os, as. Se ele está com preposição, aí eu troco por lhe, lhes. Às vezes não dá. Se não der, eu troco por preposição, mas ele ou ela, tá? Vou fazer o esqueminha, mas é muito mais questão de olho. Era você perceber, ó. Verbo, aí esse termo tá com ou sem preposição? Verbo, esse termo tá com ou sem preposição? Ó. Verbo, esse termo tá com ou sem preposição? Se ele estiver sem preposição, você já elimina lhe, por exemplo, sem preposição. Se ele estiver com preposição, você já elimina a. Você trabalha com processo de eliminação, tá? Vamos mostrar como é que isso ocorre, né? Ou qual é o conhecimento que você tem que ter para resolver esse tipo de questão. É isso aqui, ó. Você vai ter o verbo, mas o que você vai substituir é o complemento verbal. É o complemento verbal, né? Que você vai ter que substituir. Esse complemento é o nome que acompanha o verbo. O que você tem que analisar? Se esse nome está sem preposição, e não é no meio, é iniciando, ou se ele está com preposição, tá? Se ele estiver sem preposição, você vai trocar por o, a, os, as, né? Estabelecendo a devida concordância, né? O, a, os, as. Esse o, a, os, as, ele muda de forma, né? Se ele vier depois de R, S ou Z, tá? Cai o R, S ou Z, e o a, os, as se transforma em lolá, los, las, tá? O a, os, as se transforma em lolá, los, las, tá? Se vier depois de M, on, não cai nada, mas o a, os, as se transforma em noná, nos, nas, tá? É muito mais do que a colocação, tá? Porque essa questão não é uma questão de colocação, é a percepção de que lolá, los, las é um termo sem preposição. E noná, nos, nas é um termo sem preposição, tá? Agora, se ele vier com preposição, aí a gente vai trocar por lhe ou lhes, né? Nem sempre cabe, tá, gente? Nem sempre cabe o lhe e lhes. Aí, às vezes, porque é lugar com preposição. Então, se não couber, a gente usa a preposição que está lá, tá? Mais ele ou ela, seguido ou não de S. Por exemplo, o verbo gostar. Não dá para dizer eu gosto lhe. Quem gosta, gosta de, mas ele, dele. O verbo confiar. Não dá para dizer confio-lhe, né? Então, quem confia, confia em, mas ele, nele. Então, tudo bem? Pra gente ficar de olho. Vamos trabalhar o olho, tá? Vamos lá, o olho. Muitos veem as teses feministas, tá? As teses feministas... Esse as é artigo, gente. Então, ó, aqui está sem preposição, tá? Sem preposição é as, tá? Então, a gente já elimina o lhes. Então, qualquer alternativa com lhes já tá errado, tá? Sinceramente, se ela levar em conta a colocação pronominal, esse as teria que vir antes. Às vezes não vem, gente, tá? Se ele vier depois, vira nas. Por que tem que vir antes? Porque se muitos é pronome indefinido, ele atrai, tá? Aqui, não reconhecendo nas teses feministas. Opa, nas teses feministas está com preposição, tá? Mas esse lhes aqui não caberia, não ficaria, ó, não lhes reconhecendo, fica parecendo que é pessoa, né? Então tá, nas teses feministas é um lugar nesse contexto. Então, seria reconhecendo nelas, né? Nelas, ó, em mais elas. Nesse caso, pode ficar antes, pode ficar depois, ó. Não reconhecendo nelas, tá? Não tem colocação pronominal, porque não é pronome oblíquo átomo, tá? E os ativistas emprestam as teses feministas. Gente, se está com crase, está com preposição, tá? Está com crase, está com preposição. Então, lhes emprestam ou emprestam a elas. Lhes emprestam ou emprestam a elas. Então, ó, nas segundas ocorrências, não pode ser as, nem nas, né? Porque não é um termo que vem sem preposição. Então, já dá para saber mais ou menos qual é, né? Vamos trabalhar aqui, ó. Eu tenho
vem as teses, tá? Ó, no olho. As teses, né? Elas estão sem preposição. Se estão sem preposição, eu vou trabalhar com eliminação, ó. Eu já eliminava isso aqui, tá? E, gente, isso aqui também, ó. Não posso usar elas, tá? Ou eu uso a. Então, o que que eu posso? Eu posso usar as. O correto mesmo seria antes, tá? Se não tiver nada atraindo, eu poderia colocar depois. Mas tem alguma coisa atraindo, tá? Se eu colocar depois, ó. Vem nas, que é o mesmo que vem elas. Não pode usar pronome oblíquo, pronome pessoal do caso reto como complemento, do tipo, eu encontrei ela, tinha que ser eu a encontrei ou encontrei a, tá? Então, eu já eliminei esses dois, tá? Já eliminei esses dois, bora lá. Reconhecendo nas teses. Nas teses estão aqui com preposição. Já dá pra gente eliminar o pronome sem preposição, ó. Pronome sem preposição, ó. Esse e esse, ó, já dava para eliminar. Só para constar, eu já eliminei a letra A, já eliminei a letra D e a letra E. Você só tem duas aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, emprestam as teses feministas. As teses feministas está aqui com preposição. Então, eu tenho que eliminar o as, ó. Eliminar o as, eliminar o nas e o nas, que está com preposição. Então, levando em conta isso, ó, tinha que ser lhes aqui, né? Ó, lá eu já tinha eliminado. Nelas aqui, ó. Melhor do que... E as, ou seja, alternativa letra C de casa. Por eliminação, não é, gente? Ó, onde eu coloquei em azul tá eliminando, dá para eliminar? Legal. É uma questão que você pode trabalhar com eliminação, tá? Ó, eu já elimino o lhe e elimino o elas, ó. Já eliminei duas. Na sequência, eu elimino o as. Então, já eliminei aqui, né? E na sequência, eu elimino o as. Então, ó, já eliminei aqui. Por eliminação, sobra a letra C. Essa é uma questão muito legal que dá para matar na eliminação, sim. Essa questão é coesão e coerência. Por quê? Porque ela evita a repetição. Então, ela estabelece uma coesão, tá? Opa, aqui a transformação de discurso direto para discurso indireto, uma questão que cai muito. Envolve o quê, Yara? Pontuação e tempo verbal. O discurso direto é o tempo da fala, né, da pessoa que está discursando. Então, por exemplo, eu vou dizer uma coisa para você, depois eu vou embora, alguém fala por mim, tá? Então, eu vou dizer, eu quero café, eu quero café. Discurso direto, tá? Quero, presente. Aí eu vou embora. E alguém pergunta, agora não sou mais eu, o que a Yara disse? Eu vou falar para você o que a Yara disse. Olha, a Yara disse que queria café. O tempo não é o mesmo, gente, tá? Eu vou falar aquilo que ela já disse. E aí o que acontece? Muda de presente para pretérito imperfeito. Lembra pretérito perfeito? Vá, ia, era, tinha, vinha, punha. Lembra? Vá, cantava, dançava, bebia, queria. Sacou? Pois é, ia. Outra coisa, se eu estou fazendo uma pergunta direta, se transforma, né? Se eu disser para você, será que vai chover hoje? É uma pergunta, ó. Será que vai chover hoje? Vamos embora. Menina, o que ela estava perguntando? Gente, ela perguntou se iria chover, né? Se iria chover. Muda de futuro do presente para futuro do pretérito. Muda de ra para ria, tá? Essa é uma mudança. E perde o ponto de interrogação. Que mais a gente tem? Pontuação, né? O discurso direto é com pontuação, o discurso indireto é com conjunção, tá? Muda de primeira pessoa para terceira. Se eu disser para você, olha, eu quero as minhas canetas. Eu quero as minhas canetas, já, tá? Então tá, vamos embora. O que a Yara disse? Olha, a Yara disse que queria as canetas dela, queria as suas canetas. Muda de minhas para suas. Então, são alguns aspectos a levar em conta. Bora lá. Às vezes, assalta-me. Então, olha só. Assalta-me presente e primeira pessoa. O terror de que todos os meus poemas sejam apócrifos. Vai mudar isso aí, gente. Ó.
por exemplo, isso sou eu dizendo, ai gente, olha, às vezes assalta-me o terror de que todos os meus poemas sejam apócrifos. Olha, a Yara disse que aí vai mudar de presente para pretérito imperfeito. Se você já souber disso, só tem um aqui, ó, no pretérito imperfeito, já matava. Mas eu vou transformar para você. Então, ó, eu tô dizendo, gente, às vezes assalta-me o terror de que todos os meus poemas sejam apócrifos, tá? Olha, a Yara disse que às vezes assaltava para ela o terror de que todos os seus poemas fossem apócrifos. Olha o que a gente mudou. A gente mudou de presente para pretérito imperfeito sempre, tá? A gente mudou de primeira para terceira pessoa sempre. A gente mudou de primeira para terceira pessoa sempre. E a gente mudou de presente aqui, ó, presente hipotético, para esse aqui é o pretérito imperfeito hipotético também. Tudo bem? Bom, levando isso em conta, ó, se você só soubesse já que você muda do presente para o pretérito imperfeito, e você soubesse que o único que está no pretérito imperfeito é esse, já matava a questão, tá? Olha, ela disse que assaltou-lhe, não. Assaltou é do discurso direto, tá? Ela disse que teria, isso é futuro. Fui, não mantém a primeira pessoa. Será futuro, tá? Ela disse que lhe assaltava o terror de que todos os seus, assaltava-lhe o terror de que todos os seus poemas fossem apócrifos. Perfeito. Treine porque tem caído o discurso direto, tá? E a 10ª aqui, uma clássica, toda prova praticamente tem, tá? Ela diz assim, está correta a seguinte frase redigida a partir do texto. Gente, está correta. Muita gente erra porque faz assim, Yara, é que eu li e vi assim que não está dizendo a mesma coisa que o texto disse. Não, mas é um livre comentário do texto, gente. Você só tem que tomar cuidado se ele disser está correta e mantém o mesmo sentido, que é muito raro, tá? Aí tudo bem, se ele pergunta se mantém o mesmo sentido, aí você vai ter que levar... Geralmente quando ele pergunta se mantém o mesmo sentido, tá mexendo com conjunção, embora, quando, para manter a mesma relação semântica. Normalmente, em 99,99% dos casos, é só para ver se a frase está correta. E aí mexe com tudo. Concordância, regência, crase, pontuação, ortografia, tudo, tá? Então vamos lá. Pode-se compreender a comunicação como o processo pelo qual um transmissor partilha um significado com o receptor para chegar a um resultado. Vamos lá. Pode-se compreender o quê? A comunicação. Com essa partícula C, a comunicação é o sujeito. Pode-se compreender a comunicação pode ser compreendida. Pode ser compreendida, tá? E aí, nesse caso, a comunicação ela é o sujeito, tá? Como processo pelo qual um transmissor partilha um significado com o receptor para chegar a um resultado. Gente, eu não estou vendo problema nenhum. A alternativa já é a letra A, mas vou dar uma olhada nas outras, né? Então, vamos lá. Seriam possíveis citar. Peraí. O que seria possível? Não ouvi. O que seria possível citar? Gente. Mas concorda com exemplos? Não, gente. Se eu pergunto para o verbo o que seria possível e ele diz citar muitos exemplos, isso aqui é um sujeito oracional, cujo núcleo é o verbo. O núcleo não é muitos exemplos, o núcleo é o verbo. E aí, olha só, eu troco por isso para estabelecer a concordância. Então, assim, seria possível isso. Seria possível citar. Já está errada a concordância, tá? Muitos exemplos nos quais se destaca no âmbito empresarial. Âmbito tinha que ter acento, gente, ó. Ah, eu nem reparei. Não, já tinha esse eu aqui, tá? E assim, gente, nos quais, olha só, ele se destaca nos exemplos ou ele se destaca no âmbito empresarial? Essa frase está mal construída. Se já tem em ali, deveria ser os quais, né, se destacam no âmbito empresarial. Os exemplos se destacam no âmbito empresarial. O uso de expressões
Como é redação, a gente tem dois problemas, ó. Do jeito que estava, eu vou deixar do jeito que estava, nos quais, tá? Do jeito que estava, nos quais é onde se destaca. No âmbito empresarial é onde se destaca. Ou seja, esses dois elementos são iguais, então tá tendo uma redundância aqui espacial, né? Onde é que eles vão se destacar, mano? É nos exemplos ou é no âmbito empresarial? Tem que ser no um ou no outro, tá? E o que se destaca? O que se destaca é o uso de expressões, então não poderia ter essa vírgula aqui, ó. O que se destaca? O uso de expressões em inglês e lemas publicitários. Tá muito horrível essa redação. É redação isso aqui. Eu tô corrigindo a redação. Tem erro de concordância, tem erro porque tem duas noções espaciais de onde é que eles se destacam e tem erro de pontuação. Bem errado. C. Ao codificar uma ideia e gerar um sinal, o transmissor deveria... Quando ele diz ao codificar uma ideia e gerar um sinal, bem aqui tinha que ter uma vírgula, porque aí ele vai começar outra oração. Ó. Tinha que ter uma vírgula para começar o sujeito da outra oração. Ao codificar uma ideia, gerar um sinal, o transmissor deveria... Por quê? Esse ao, gente, ele dá ideia de tempo, tá? Como ele dá ideia de tempo, ele é uma oração subordinada adverbial temporal que está anteposta. Como ele está anteposta, ela é obrigada a ter vírgula, tá? Então tá. Ao codificar uma ideia, gerar um sinal, o transmissor deveria levar em consideração... Peraí, o transmissor deveria levar em consideração o quê? Devia levar em consideração o nível. O nível é o complemento, né? De levar o nível em consideração. E aí, gente, o que eu não posso? Não posso separar sujeito de verbo nem verbo do seu complemento, tá? De entendimento do receptor, do qual deveria ajustar a mensagem. Pois é, mas se ele vai ajustar a mensagem, ele vai ajustar a mensagem ao receptor ou para o receptor, né, gente? Eu vou ajustar o quê? A mensagem. Para quem? Para o receptor. Então, aqui deveria ser para o qual deveria ajustar a mensagem ou ao qual deveria ajustar a mensagem. Então, tem muito erro. Tem pontuação, tem preposição. Encontrou um, já batata. Infelizmente, não são raros os casos que se percebem um desequilíbrio. Peraí. A minha pergunta é, o que é que se percebe? São os casos que se percebe ou é um desequilíbrio? O que se percebe é um desequilíbrio. E mais uma coisinha, desequilíbrio está sem acento. Então, já estava errado, tá? Deveria ser os casos em que se percebe um desequilíbrio. Por quê? Os casos são a noção espacial de onde se percebe esse desequilíbrio, né? Entre o formato da mensagem e a percepção do receptor. Então, tem um erro de concordância, um erro de acentuação gráfica e um erro de regência aqui. 3 erros. O esquema desenvolvido pelo professor Wilbur Schramm é... Então tá, peraí. O esquema é... Aqui tá ok, ó. O esquema é... Só que ele é propício para explicar as etapas que se encontram na comunicação. As etapas que se encontram, né? Se encontram essas etapas na comunicação intercultural. Ele tem que concordar com alguma coisa, né? Então, a gente tem um erro de concordância e um erro de acentuação gráfica. Ok? Então, aqui a gente tinha 2 erros, ó. Um de acentuação, um de concordância. A alternativa correta era a letra A. E para quem quer treinar muito mais, 150 questões completamente diferentes dessas, tá? A gente tem o nosso produto, que é muito legal, uma banca clássica. Você precisa aprender a trabalhar com a FCC. R$ 39,00, promoção por tempo limitado, hein? Aproveita a promoção. Lá no site www.iaracoeli.com.br. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? São 10 questões, estão fora da lista lá. Lá são outras 150 questões nessa linha. Ainda tem muito mais lá, né? Porque aqui
Não deu, lá são 15 listas, não deu pra gente colocar um assunto de cada, a gente teve que escolher, tudo bem? Mas deu para mostrar bem a linha de raciocínio da banca. Estude, treine, aprenda exercitando, repita. Não tem como a pessoa não aprender treinando, porque ela repete, acaba assimilando, né, por repetição. Ok? Deixa o teu like aí e fica ligado nas paradas que a gente está vindo com coisa nova. Beijinho, tchau!